vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos a essa tarde aqui ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela nossa retransmissora Educar, de Ponte Nova e região. Nesta tarde, eu gostaria de, a partir da Palavra de Deus, esclarecer um ponto importante que é singular e fundamental também para que consigamos ver a profundidade daquilo que é dito e apresentado no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. A princípio, algo que para o nosso contexto atual, obviamente pelo amadurecimento de tantas coisas e circunstâncias que começamos e adquirimos ao longo do tempo, começamos também a adquirir, e agora com mais clareza, que pode soar estranho, mas é preciso ser escutado com a atenção de que se fala em um tempo, num contexto, e tem um porquê muito importante. Em alguns casos, o detalhe faz toda a diferença, mas todo detalhe descompassado de um todo pode ser um equívoco. Aí eu explico. Da carta de São Paulo aos Efésios. Paulo começa a dizer: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. A solicitude entre os irmãos. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. A primeira coisa, e o detalhe aqui, é esse: mulheres sejam submissas. É claro que Paulo está falando dentro de um contexto e de uma cultura aonde, lembremos, que as mulheres e as crianças nem mesmo eram contadas. E daí uma mulher que não tinha filhos e uma mulher que não era casada
ela estava praticamente condenada à morte. Quando ele diz, mulheres, sejam submissas a seus maridos, ele não está colocando aqui a submissão como um subjugar-se, o deixar-se por debaixo, simplesmente como quem precisa ser como que um escravo, um objeto. Não. Na verdade, aí vem a riqueza do que Paulo está dizendo. Sejam solícitas, submissas, a exemplo da igreja que deve ser submissa a Cristo, que é o Salvador de seu corpo. E aí tem um ponto importante. Ser como a igreja que depende de Cristo. E como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Porém, lembremos, maridos, nós podemos simplesmente, alguns podem olhar para a submissão, mas aí vem um ponto importante, singular e precioso, que inclusive aqueles que são machistas se esquecem. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis apresentá-la a si mesmo. Assim, segue o versículo 28, é que o marido deve amar a sua mulher como quem ama o seu próprio corpo. Logo, se é como quem ama o seu próprio corpo, não é como quem trata de um objeto, mas aquilo que você quer para o seu próprio corpo, queira para a sua esposa. Num sentido muito simples e claro, cuide dela como você cuida de você. Com a mesma dignidade que você quer ser cuidado, cuide dela. Porque é assim como Cristo cuida de sua igreja. Então, essa submissão não é um ser inferior, mas é pelo contrário. Você que tem o maior acesso dentro do contexto social, dê à sua esposa a mesma dignidade que você tem. Daí, então, qualquer interpretação machista ou feminista ignora o ponto principal. É amar como Cristo ama. E é muito interessante porque todo cristão, toda pessoa que segue a Jesus Cristo, ele precisa fazer uma opção clara. Se ele quer ou não estar sob o cuidado do Senhor nosso e Salvador Jesus Cristo. Seguindo ou não sua palavra, que não pode ser ignorada ou simplesmente vivida com pequenos pinçares de palavras. Porque aí eu gostaria de esclarecer, todo texto fora do seu contexto é motivo de pretexto. E aí um outro detalhe importante, todo detalhe retirado do todo pode se tornar um erro. Daí a submissão pode ser entendida como uma atitude preconceituosa ou de inferioridade de alguém ou de superioridade do outro. E, na verdade, não é isso. A palavra não pode ser entendida simplesmente conforme o nosso bel prazer, conforme a nossa boa vontade ou a nossa má vontade. Porque o nosso querer, ele em alguns casos, e não raros, é muito egoísta. E ao horizonte que nos é dado no capítulo 6, versículos 60 a 69 de São João, isso fica muito claro. Jesus está caminhando no capítulo 6 com seus discípulos, já multiplica os pães, já acontece tanta coisa. E quando ele diz, se vocês não comerem de mim, se vocês não se alimentarem de mim, da minha palavra, não terão a vida em vós. Isso é muito importante e muito sério. Porque essa palavra a ser comida, a carne de Cristo a ser comida é de sua vida. E logo, ele diz, se vocês não viverem a minha vida,
não deixarem com que a minha vida esteja em vocês, em tudo que vocês fizerem, vocês não terão a vida eterna. Porque a vida eterna, a vida que significa felicidade, a vida que significa completude, a vida que significa salvação, começa agora, seguindo a Jesus Cristo agora, nas escolhas de agora, nos compromissos de agora. Porém, alguns daqueles que andavam atrás dele, e é muito importante esses discípulos que nós ouvimos, muitos discípulos estavam ao redor de Jesus, por N motivos, com N motivações, com inúmeros desejos e interesses. Lembremos que os próprios discípulos mais próximos de Jesus, uns queriam a facilidade de estar num lugar de destaque, do status. Outros queriam a tranquilidade de ter alguém que pudesse saciar a fome deles. Muitos procuravam o Senhor porque queriam ser curados e por aí vai. Mas muitos também não estavam dispostos a escutar e a viver a palavra dele. Por isso chegam a dizer: essa palavra é muito dura. Quem vai escutá-la? Quem vai vivê-la? Quase que dizendo assim: quem é esse para poder falar essas coisas conosco? E vão embora. Fazem uma escolha. Vão embora. A palavra de Jesus Cristo, ela é muito pontual. Quando entendida na sua globalidade, ela é muito pontual. E mais ainda, quando olhamos para o Evangelho de São João, ela é clara e objetiva. Outros que não querem a clareza e a exigência do que o Senhor nos diz, e lembremos o que Ele nos diz no seu mandamento do Evangelho de São João: amai-vos uns aos outros como eu amo a vocês, como eu me entrego por vocês. Muitos vão embora porque não querem assumir isso. E Jesus, dando uma prova clara que a sua palavra não é simplesmente para atender o interesse desse ou daquele, ele faz uma pergunta muito simples para os 12, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que conviviam todo dia, aqueles que eram de casa. Talvez até ele pudesse dizer: não, para vocês eu vou mudar um pouquinho, porque para vocês é diferente. Alguns favoritismos, que nós também não gostamos, né? A pergunta dele é justamente o contrário, para dar uma conotação. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Vocês também não querem ir embora? Vocês são livres. Ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo. Mas a partir do momento que se escolhe, consegue-se entender aquilo que Pedro diz: a quem nós iremos? Só a tua palavra nos satisfaz. Só a tua palavra nos orienta e ajuda-nos a compreender o que realmente nós podemos ser. Nós podemos ser como aqueles que atendem a interesses desse ou daquele, como vemos no cenário nacional, ou mesmo internacional. Não precisa fazer muito esforço, basta olharmos a crise que acontece no Afeganistão, ou então em outras coisas muito simples, muito próximas de nós. Alguns que fazem com que o Evangelho fosse uma mera ilustração para justificar os seus interesses, de todos os meios, em todos os contextos. Ou como aqueles que entendem realmente o que Deus quer para nós é muito mais do que a nossa mera mesquinhez. Mesquinhez essa que faz com que nós vejamos tantas coisas incoerentes com a dignidade humana acontecendo, seja do machismo, seja da violência, seja das manipulações da lei, seja das manipulações políticas, seja qual for.
é muito mais do que isso. E resta saber, nós queremos o que Ele nos propõe ou nós queremos ver exatamente tudo isso que vemos e de algum modo contribuirmos para que isso se espalhe? É uma escolha que nós devemos fazer. Mas é importante termos clareza do seguinte: o detalhe que eu acabei de explicar de São Paulo, ele serve para motivo para um monte de discussões. Mas quando se entende o que Paulo realmente diz, sabe-se do compromisso que todo homem e toda mulher tem para com a sua vida, com a vida do próximo. E quando olhamos para o Evangelho de São João, Jesus não está pedindo para nós seguirmos a Ele. Ele está dizendo, se você quiser me seguir, você terá a vida eterna. Mas você quer me seguir? Porque quem quer e escolhe, sempre abre mão de alguma coisa. Você poderia estar em qualquer outro lugar, concorda, meu bem? E abrir mão de N coisas para estar aqui. É uma escolha. E toda escolha tem a sua perda, mas toda escolha tem o seu ganho. Resta sabermos, o Senhor nos propõe a vida. Ele nos propõe um horizonte de felicidade, que é exigente. Mas nós queremos trilhar esse caminho ou vermos a frivolidade que acontece no nosso contexto atual e faz com que, por exemplo, uma coisa tão boba que todo mundo há quase 2 anos já sabe o que precisa fazer e nós estamos nos tornando displicentes, contribuindo muitos, contribuindo para que uma variante como a Delta cresça e contamine tantas pessoas. A receita nós já sabemos o que devemos fazer. Mas muitos, inclusive aqueles que já foram vacinados, se tornam displicentes. Isso com um paralelo na dimensão da fé. Seguir a Jesus Cristo, nós sabemos muito bem qual é o vírus que está matando a tantas pessoas e fazendo com que cada um de nós esqueçamos da dignidade humana. Nós sabemos. Não é preciso de um discurso longo. Sabemos exatamente. Mas resta saber o que eu estou escolhendo. Se sou cristão, qual é a minha escolha? É de seguir aquele que tem palavras que podem até parecer duras, mas que nos orientam e nos dão um norte para a verdadeira felicidade, ou aquelas palavras que podem até fazer cócegas em nossos corações, mas como algumas substâncias nos dão uma alegria de um instante e nos condenam a um vício que leva à morte. Qual é a nossa escolha? Se a nossa escolha é como a de Pedro dizer, tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, por isso, escutaremos a sua palavra e nos colocaremos à disposição de colocá-la em prática, de vivê-la e fazermos com que a sua palavra se torne não discurso, mas ato e compromisso no meio do mundo. De pé, renovemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,